O artigo do nosso trabalho se chama Políticas Públicas Voltadas para a Inclusão Social de Surdos. Ele foi escrito em 2017 pelo Leandro Alves, pelo Marcelo Leão e pela Francisca Agapito. Esses são os integrantes do nosso grupo e a nossa turma do 237. Bom, o artigo retrata um estudo que trata-se de uma pesquisa básica de cunho bibliográfico e teórico, que tem abordagem qualitativa e foi realizado em 2014. Ele teve como objetivo descrever e explorar o aporte teórico e a legislação do Brasil sobre o tema de inclusão social de surdos. Ele apresenta como conteúdo uma retrospectiva das políticas sociais brasileiras, reflexões sobre a inclusão de surdos, políticas públicas existentes em prol dos surdos e uma discussão sobre o papel do assistente social na inclusão de surdos. Bom, de acordo com o censo do IBGE de 2010, cerca de 5,7 milhões de brasileiros são surdos ou apresentam algum tipo de deficiência auditiva. A surdez ela pode ser entendida como uma audição socialmente incapacitante, mas a incapacidade de desenvolver uma linguagem oral não impede a comunicação, porque no Brasil os surdos usam como língua materna a língua de sinais brasileira, a Libras. Os surdos, eles são pessoas dotadas de dignidade humana, e independente de suas dificuldades ou da deficiência auditiva, os surdos precisam ser respeitados e considerados como indivíduos de grande importância na estrutura social. Contudo, hoje em dia e sempre, são muitos desafios a serem superados para a inclusão social de surdos. Na sociedade, os surdos eles são vistos por suas limitações, ao invés de serem vistos pelas suas potencialidades, e eles ainda não recebem o respeito que merecem devido ao preconceito no mercado de trabalho e no ambiente escolar. No ambiente escolar, mesmo havendo uma legislação específica para a inclusão dos surdos nas escolas, ainda há uma falta de profissionais capacitados para atender estudantes com surdez, e a inclusão de estudantes surdos ainda se dá de uma forma muito desorganizada. Além disso, outro desafio para a inclusão social é a aceitação da família, que decorre do preconceito ainda muito difundido. Então, essa era a minha parte do trabalho, e obrigada. Bom, a citação que eu escolhi foi do Yazbek, de 2009, abre aspas. A atuação profissional do assistente social é focada na intervenção, configurando-se como um complexo processo marcado pelos distintos espaços socio-ocupacionais em que estes se inserem nas relações presentes na sociedade. Bom, eu justifico a minha escolha porque eu acredito que aqui falaram de um fato muito importante, que eu acho que é onde reside a beleza e a dificuldade da assistência social, que é o fato de ser um trabalho que precisa lidar com diferentes situações sociais, econômicas, psíquicas, e que podem e devem ser atendidas. Então é isso. Objetivos do artigo. Objetivo geral. O objetivo principal dessa investigação foi buscar e descrever a legislação que é vigente em nosso país, no que diz respeito à população surda, e conhecer as políticas do Brasil que atuam diretamente na inclusão e na melhoria da qualidade de vida desse grupo. E com a construção e a análise desses conhecimentos obtidos, visamos impactar o maior número de pessoas possível no intuito
de que possam compreender o quão urgente e fundamental é a causa dos surdos e o quanto necessitamos exigir do governo e trabalhar para ampliar o atendimento e a acessibilidade à população surda, para garantir uma nação cada vez mais humana, inclusiva, desenvolvida e capaz de garantir direitos iguais a todos os seus cidadãos, independentemente de suas diferenças aos demais. As citações do texto. O intuito da investigação foi descrever e explorar os aportes teóricos e a legislação vigente no país sobre a temática. Espera-se que a compreensão das políticas públicas existentes para a inclusão dos surdos possa contribuir para a compreensão da importância desse atendimento e de mais qualidade nos serviços que lhes são oferecidos. Oi, meu nome é Ariane e meu sinal é esse, e eu vou apresentar os objetivos específicos do nosso artigo. Por mais que não seja citado pelos autores do artigo, um dos objetivos específicos é realizar o resgate histórico da profissão, no caso, serviço social, junto aos movimentos sociais antes, durante e após o período de redemocratização do país. Porque nesse momento, entre os anos 70 e 80, que o serviço social tem esse movimento de reconceituação, onde a profissão passa a repensar o seu papel na sociedade, o seu compromisso, e passa a ser uma profissão mais engajada politicamente e comprometida com os interesses da classe trabalhadora e também dos grupos historicamente marginalizados e excluídos da sociedade. E os outros objetivos do artigo citados pelos autores são realizar uma breve retrospectiva das políticas sociais brasileiras, refletir sobre a inclusão social do surdo, analisar as políticas públicas para surdos existentes no Brasil e discorrer sobre o papel do assistente social na inclusão dos surdos. Escolhi uma citação de Alencar, que diz que crianças de nível socioeconômico baixo, com privação cultural, com ambiente físico pouco estimulado, com pouco contato materno e conforme o contexto cultural das suas famílias, apresentam dificuldades no desenvolvimento social, da personalidade e das habilidades cognitivas, ocorrendo fracasso na escola. E eu escolhi essa citação, pois ela retrata como a classe social tem influência na forma como a pessoa surda vivencia o mundo. E sendo o Brasil um dos países com maior desigualdade social, grande parte da população surda não consegue ter o acesso ao que é necessário para uma formação de qualidade que irá prepará-la para exercer a sua cidadania de forma efetiva. E por isso a importância de políticas públicas que sejam de fato efetivas e construídas junto ao seu usuário final, a pessoa surda. Oi, meu nome é Júlia e esse é meu sinal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a citação que eu escolhi do artigo postado no Moodle. Ela diz assim: o profissional inserido nesses espaços socioocupacionais assume compromisso pelo desenvolvimento das políticas públicas, enquanto ambiente democrático de direitos e promove ações de combate ao enfrentamento da pobreza. Eu escolhi essa citação porque eu acredito que a profissão de assistente social é extremamente importante na socialização dos indivíduos marginalizados e muitas vezes negligenciados pelas políticas públicas. Eu acredito muito que o assistente social possua um papel de suma importância na efetivação de políticas públicas voltadas para os surdos e na comunicação entre a família, a escola e o aluno. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os principais pontos do artigo. Em primeiro lugar, o artigo debate a longa história da surdez e frisa que essa questão existe há anos e anos,
e que simplesmente não se sabia sobre ela, porque os surdos passavam despercebidos, muitas vezes negligenciados, considerados como loucos, negligentes e até criminosos, o que afastava eles do convívio social. Além disso, a questão da persistência desse preconceito é muito tratado no artigo. O autor explica que a população geral ainda exclui as pessoas surdas em diversas situações no mercado de trabalho e até no ambiente escolar. Em segundo plano, a gente tem a reflexão sobre a inclusão do surdo e como esse processo tem de ser prejudicado, uma vez que os surdos dão início ao aprendizado de Libras muito tardiamente, o que gera diversas perdas no sentido do desenvolvimento da linguagem e da habilidade social, já que as Libras, além de serem meio de comunicação, também são a forma como o surdo manifesta os seus sentimentos, as suas emoções. O artigo também menciona a importância de termos profissionais responsáveis, qualificados e determinados para a melhor inclusão desse aluno dentro do ambiente escolar. E para isso a gente deve mudar a forma de administrar as políticas públicas, investindo mais em treinamentos e na valorização do profissional que vai estar em contato direto com essa realidade. Por fim, a gente tem o debate sobre a importância do assistente social, né, nas ações de cunho socioeducativo, uma vez que esse profissional é o profissional que vai colocar em prática essas políticas públicas, né, e garantir que essa população-alvo, no caso os surdos, sejam beneficiados e atendidos. Hoje eu vou apresentar sobre a metodologia utilizada no estudo. Esse estudo foi desenvolvido durante a elaboração do trabalho de conclusão de curso de bacharel em serviço social, qual foi defendido em 2014. Esse estudo é uma pesquisa básica de cunho bibliográfico. Isso significa que esse trabalho utilizou materiais já publicados para sustentar e embasar as discussões abordadas. Esse estudo apresenta inicialmente uma breve retrospectiva das políticas sociais no Brasil de forma geral. Após essa explicação, o tema é a inclusão social do surdo, apresentando todas as dificuldades encontradas desde o início até os dias atuais. Também são abordadas as políticas públicas brasileiras para a inclusão social de pessoas surdas. E, por fim, o papel do assistente social como profissional base para a inclusão de surdos em nossa sociedade. Vou apresentar agora duas citações que eu achei muito pertinentes. Escolhi as citações deste autor, pois eu achei que elas explicam e exemplificam o papel fundamental do assistente social. Na primeira citação, o autor denota a importância não só do assistente social de forma individual, mas também de seu trabalho integrado em uma rede multidisciplinar profissional, o que resultará numa solução mais eficiente e completa dos problemas sociais enfrentados. Já na segunda citação, achei importante que o autor deu ênfase na importância de o assistente social ser um profissional multifacetado. Isso significa que esse profissional deverá proporcionar visões fora da caixa sobre o problema a ser enfrentado, ou seja, esse profissional deverá apresentar uma postura criativa aliada à sua ética. Dessa maneira, esse profissional conseguirá, através de políticas sociais e por meio de seu trabalho socioeducativo na sociedade, desenvolver ações que possibilitem a ampliação e garantia dos direitos de indivíduos marginalizados e subalternizados na sociedade.
Então, eu vou compartilhar a tela para mostrar para vocês 2 vídeos que eu selecionei de um canal do YouTube que se chama Vi Surdo. Ele é um canal de 2 irmãos surdos que compartilham conteúdo sobre a comunidade, sobre educação e inclusão. Esse primeiro vídeo ele é bem curtinho e ele mostra a perspectiva de um surdo e nas tarefas diárias, no dia a dia. E ao ler os comentários, tu vê que muitas pessoas se sentiram desconfortáveis ou incomodadas ao ver o vídeo, e isso só mostra o quanto é importante a gente aprender Libras e entender mais sobre a comunidade surda. Eu vou compartilhar a tela. Esse segundo vídeo, ele é mais uma experiência social, onde os 2 irmãos surdos vão a diferentes lugares do dia a dia e tentam se comunicar com os ouvintes. E é nítido no vídeo a dificuldade que eles enfrentam, porque ninguém na experiência em questão soube de fato se comunicar com eles. Aquela vez lá, encontrei de novo um abraço hoje. Sim, ai, ela tá. Não entendi. O que é isso? Sim,
A citação que eu escolhi foi a seguinte: outro desafio a ser superado refere-se à inclusão de estudantes surdos. Um exemplo dessa situação é a falta de intérpretes de Libras nas escolas, o que dificulta a compreensão entre o estudante surdo e o professor, pois este profissional é o elo de comunicação entre os sujeitos, e quando não há comunicação, o entendimento entre ambas as partes fica prejudicado. Essa situação é muito preocupante, visto que a própria Constituição assegura que todos têm direito à educação. Eu escolhi essa citação porque ela me fez refletir sobre o quanto o acesso à educação é desigual no nosso país e sobre como isso se agrava ainda mais quando se trata da educação de uma pessoa surda, mesmo sendo uma garantia prevista por lei.